mais um corte maravilhoso do Elia Jabor. O brasileiro não é grande. Você falou Isso. que não é grande. Não é grande, pô. O Estado brasileiro é pequeno, cara. Mas pequeno para. Mas assim, vamos lá. Não, vamos lá, vamos sair da caricatura. Pô, o Marinho tem vergonha de discordar dele. Porque ele sabe que ele vai discordar do Jabor e o que o Jabor vai vir com a quantidade de dados, de informações, que vai ser um negócio avassalador. Que se você discordar dele, você fala, pô, discordo. Ele vai falar, então me prova. Você não vai ter substância para isso. Sim, totalmente. O que é o Estado grande aí? Vamos lá. Sei lá, porra, me fala aí. Cita aí pra nós. Olha lá. Exatamente isso. Vocês entendem como é que é? Aí o cara que é um liberal, ali o Marinho é um liberal, fala, o Estado do Brasil é muito grande. Aí eles viram para ele, tá bom, me diz o que é um Estado grande. Aí o cara fala, ele fica bem pequenininho assim, ó, bem pequenininho. Eu não sei, fala você, por favor. É isso, esses são liberais brasileiros. O tamanho do Estado brasileiro, vamos pegar o tamanho do Estado brasileiro, número de empresas estatais. Uhum. Empresas estatais, tá? Anotem aí. Número de empresas estatais, funcionários públicos, empresas público conglomeradas, vamos lá, empresas ancilares de caráter público-privado, ou seja, o que gira em torno das estatais. Pega tudo isso aqui, não dá 1/4 do complexo militar, do complexo industrial militar americano. 1/4. O tamanho do Estado brasileiro, que não fala que é inchado, não dá 1/4 do complexo industrial. Pô, o gasto do Estado brasileiro é menor do que o gasto só do Pentágono. Pesquisem aí. Só do Pentágono. Só militar Mas americano. não é meio que comparar laranjas com maçãs, porque Não. a realidade de cada país orçamentária é muito distinta. Não, tudo bem. Então não. Porra, mas os caras aí, porra, é muito difícil conversar com essas pessoas. Por quê? Eles vivem comparando o Brasil com os Estados Unidos. Eles fazem um ranking de liberdade econômica, comparam o Brasil com o mundo inteiro. Com países que têm uma realidade completamente diferente do Brasil. Compara com, sei lá, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Suíça, Suécia, porra, qualquer merda dessa. Isso quando não compara com Venezuela e Nicarágua. Com Cuba, por exemplo. Mas aí tu vira e fala, olha, o Estado com E maiúscula, máquina estatal norte-americana, dos Estados Unidos da América, é muito maior do que a máquina estatal do Brasil. Ah, o cara vem e fala, não, mas espera lá que não é bem assim. Então nós temos que ver que são realidades diferentes. Então não compara, meu filho. Então admite que você comprou uma ideia de que o Estado brasileiro é inchado, é grande, e você comprou essa ideia sem base alguma. Não coloquem para nós, Sim. os americanos, como parâmetro, então. Né? Porque o que se coloca sempre, olha, os Estados Unidos, livre mercado. Os americanos, nossa, aquilo ali é um exemplo de livre mercado. Exatamente. Me sinto bem aqui de falar coisas que o Elia Jabor concorda logo em seguida, tá? Me sinto mais inteligente, menos burro. Esses influências picaretas fazem. Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos é o país onde o Estado mais determina os rumos da economia no mundo, mais do que a China, inclusive. Estados Unidos. Hoje em dia, sem a menor dúvida. Não, desde 1776, desde quando eles ficaram independentes. Desde a independência. Caralho, ele vem com dados históricos na cara. Pá! É o Estado mais intervencionista da história. Talvez tão quanto a União Soviética. Tão quanto a China hoje. E os caras ficam ensinando pra molecada de que aquilo ali é livre comércio. Porra, pessoal. Tem aqui, para citar alguém que, assim, sob nenhum cenário é suspeita de simpatias estatizantes, coletivistas, que é o Milton Friedman, assim, exaltado pelos liberais como talvez o grande pensador. Tem um vídeo muito famoso dele no YouTube onde alguém na plateia exatamente indaga ele, né? Por que esse modelo econômico americano é tão calcado na ganância? E ele fala, you don't think China runs on greed? You don't think Russia runs on greed? Every society has ever run on greed. Não é? Mas... o que ele falou em inglês ali é que a China e a Rússia também funcionam baseados na ganância. O que ele quis dizer com isso? Com ganância? Ganância dos Estados-nações que eu acabei de citar, por exemplo. Que nem você disse, a China
se norteia através desse sentimento, a Rússia também, o Brasil em grande parte? A ganância é o quê? O papel do Estado na economia? Eu imagino que ganância, nesse sentido, foi usado para ele tentar descrever determinado Estado lutando pelos seus próprios interesses e tentar avançar suas próprias agendas. Tá. Então, ganância, pô, vamos lá. Não vou entrar com a Saiu da boca do Milton Friedman. Hein? Não, tudo bem. Fique claro. Ganância do Estado. Tá? O Estado, vamos lá. André, me corrija se eu estiver errado, tá? Como que o mundo hoje ele se movimenta? Opera. Como alguém sabe, você sabe assim, como que ele opera o mundo hoje? Em que sentido? Em que sentido? Cara, o mundo opera a partir do seguinte movimento. Grandes estados nacionais, poderosíssimos estados nacionais, à frente de grandes oligopólios nacionais. E esses estados agindo e se movimentando o tempo inteiro em favor da proteção desses oligopólios, do financiamento desses oligopólios, e, se possível, vai à guerra em nome desses oligopólios. Né? Nisso aqui, nesse mundo aqui, que é Rússia, que é Estados Unidos, que é China, que é Coreia do Sul, que é Japão, que é Índia, que é Rússia, isso aqui não tem espaço. Nesse mundo que eu estou descrevendo para vocês, não tem espaço para estado mínimo, para livre mercado. Tem espaço para o seguinte, para um drone chegar lá chegar lá na Europa e mandar um míssil no Nord Stream. Naquele míssil Nord Stream, que é aquele gasoduto alemão, né? Uhum. Sabe? Para quê? Para quebrar com a economia alemã. Aquilo ali foi um ato terrorista checheno. Você acha que a Chechênia ou o Talibã tem sofisticação suficiente para chegar lá e saber onde que está a porra do negócio do gasoduto? Não, aquilo foi Estados Unidos. Para quê? Para minar a economia alemã. Isso aconteceu há quanto tempo atrás? Vou até me atualizar aqui. Um mês atrás, eu acho. Uma coisa. Ou seja... Cara, informação que eu nem sabia, hein? Ataque checheno no gasoduto alemão, mané. Que loucura. É assim que funciona o mundo. É assim que funciona o mundo. Mas tu tá supondo que foi os Estados Unidos. As minhas suposições são baseadas em irregularidades históricas. Aí essas falam, você tá supondo que foi isso, como se eles fossem super razoáveis. São as mesmas pessoas que dizem que na Coreia do Norte tem um dia que você não pode sorrir. São as mesmas pessoas que dizem que na China você come cachorro. Daí, nesse mesmo podcast, nesse mesmo flow, o William Jabor fala assim, ninguém na China passa fome. Ele tem dados, ele é um estudioso da China. E os caras duvidam. Olha, essa informação de que foi os Estados Unidos, realmente, olha, que máximo respeito pelo William Jabor, confio no que ele diz, acredito no que ele diz. Se ele está falando, eu acredito. Mas isso pode ser colocado na caixinha das teorias da conspiração. Mas regularidades históricas significam evidências do presente? Sim. Em que sentido? Porque, cara, nós não temos condições, por exemplo, eu vou... Na ciência social, não temos com o ratinho, aquela coisa que faz a fase 1 da vacina, a fase 2 da vacina. Uhum. Não temos essa porra na ciência social. Então, qual que é o nosso campo de experimentação? É a história. Então, todo fenômeno é um fenômeno histórico. Então, tem que buscar na história a resposta aos fenômenos. E quando eu olho para a história, esse tipo de coisa que aconteceu no Nord Stream é obra de uma potência estrangeira. Né? Que, aliás, quem está falando isso não sou eu. É um economista chamado Jeffrey Sachs, que é o economista responsável pelas terapias de choque do leste europeu da década de 90. Ele está falando desse negócio do Nord Stream. Não sou eu. Eu sou suspeito, sou comunista, marxista-leninista. Ele escreveu algum artigo afirmando isso? Tá no Veio YouTube. A público, entrevista? Pô, não, ele tá chutando para ele tá numa fase, o Jeffrey Sachs, que ele cometeu todos os pecados da vida dele. Todos. As Quais maldades. Pecados? Oi? Cite alguns. Cara, terapia de choque na Polônia, por exemplo, na Rússia, né? A privatização, o Big Bang, né? Qual foi o envolvimento dele nesse sentido? Ele elaborou isso aí, foi executor. Ah, é? Não é isso, André? Foi o cara que teve lá no... Foi o executor do projeto. Uhum. Né? Principalmente no caso da Polônia, ele teve envolvimento direto, Jeffrey Sachs, né? Então fez tanta maldade que hoje ele chegou numa situação de que, olha, eu fiz tanta merda no mundo, na vida, que deu errado. Então até que a expectativa de vida na União Soviética, depois que acabou, desabou,
que agora eu vou colocar para fora as coisas que eu sinto, né? Que eu vejo. E tá vendo o quê? O mundo sem os Estados Unidos sendo como única potência é ótimo. Ele tá dizendo que o Covid-19 saiu dos Estados Unidos, não da China. Jeffrey Sachs. Porra, essa é a teoria muito mais plausível, né? Porque se começou na China, aí você tem um grande vírus para você fazer uma merda mundial. E tu vai começar no quintal da tua casa? Muito difícil. Porra. Aí, Não, ele tá falando, não sou eu. Ele. Aí essas, cara, as mesmas pessoas que aceitam de boa você falar que aí começou na China, o vírus começou na China, tá tudo bem, aí tudo bem. Mas tu fala que começou nos Estados Unidos, eles falam, meu Deus, será? Os mesmos Estados Unidos do Rambo? Não é possível. Os Estados Unidos 007? Não é possível que eles fariam isso. Pelo amor de Deus, acorda pra realidade, meu filho. Ele e tem papers acadêmicos norte-americanos afirmando que o vírus, o Covid-19, não é a opinião do Elias, tá? Não precisa falar que eu tô aqui. O vírus já circulava nos Estados Unidos em outubro de 2019. Tem papers acadêmicos falando isso. Não é o Elias, não. E o Jeffrey Sachs, que é um cientista que está acima do bem e do mal por ser um cara que foi do FMI, do Banco Mundial, etc., afirmando isso. mas e as outras evidências abundantes que dão conta exatamente o contrário? E que é quase um consenso hoje em dia. Mas eu não estou falando que foi na China, não. Elias, não estou advogando que foi na China. Mas eu também não estou colocando na tua conta, estou só aventando aqui, estou só. Sabe? Eu não estou especulando. aqui. Primeiro que o Covid, por exemplo, as pessoas falam o vírus chinês. Eu vou falar para vocês que tem gente que tá reclamando da participação aí do André Marinho, que é aquele que parece um boneco de cera, mas ele fez boas perguntas, ele tá levantando a bola pro Elias Jabbour cortar. Galera, eu gostei. Aí quem não for inscrito no canal, galera, se inscreve, aciona o sininho ali, deixa um comentário, me diz o que você achou desse corte. Aí, por gentileza. O 007 é inglês, é verdade. Botei o 007 aqui na conta dos Estados Unidos. Mas a produção é norte-americana, né? Então, foi um erro sincero aqui, um erro honesto, um erro frondoso aqui, um erro menos ruim. Vou ver o nosso próximo corte aqui, é sobre a privatização da telefonia. E temos mais um corte aqui, senhoras e senhores, do Elias Jabbour, no Flow Podcast com o André Marinho, falando sobre a privatização da telefonia. Vamos observar mais esse massacre de informações que o Jabbour proporciona toda vez que ele se manifesta. Bicho, existem muitos professores, aliás, na academia, no mundo, a hegemonia é dos neoclássicos na economia. Não é dos marxistas, dos keynesianos. Os neoclássicos é o que nós chamamos hoje de neoliberais, né? Sim, alguma coisa, sabe? São neoclássicos. A grande questão é que o Brasil tem uma característica no debate econômico, do debate público brasileiro e econômico. No Brasil, vamos esquecer o nome neoliberal, porque é muito rótulo. Vamos falar neoclássico, é um negócio mais bonito, neoclássico, né? O economista neoclássico no Brasil, ele não se contente de ser neoclássico, ele tem que ser reacionário. Ao contrário dos Estados Unidos, isso eu acompanho, durante uns 2 anos da minha vida, acompanhei muito debate, André, no seio da ortodoxia americana. Ortodoxia são os neoclássicos. A ortodoxia americana, desde 2008, pelo menos, eu acho que até antes, tá falando o seguinte, maluco, a moeda pode deixar de ser neutra no curto prazo. O que significa a moeda deixar de ser neutra no curto prazo? O Estado pode intervir na economia para fins de retomada da atividade. Isso a ortodoxia americana já está assumindo há muito tempo. E no Brasil, não. No Brasil, eles não somente não assumem isso, como diz o contrário. Não, tem que ter mais reformas ainda. Tem que tirar mais do Estado ainda da economia. Ou seja, nós temos um pensamento, uma visão, a visão neoclássica de economia, o neoliberal, que é reacionária, é antipovo no Brasil. E nos Estados Unidos existem vários pensadores neoclássicos, que as pessoas, inclusive, acham que o Brasil que é de esquerda, o Paul Krugman, por exemplo, e outros, que são neoclássicos. Né? No Brasil, hoje em dia, tudo que não é extrema-direita é esquerda. Mas são neoclássicos progressistas, entendeu?
sabe? Tem uma Que visão. por si só já é uma distinção importante. Não, é uma distinção importante. De qual é o diagnóstico, quais são as prescrições. Sim, não é isso? Ou seja, eles são progressistas. É que a gente no Brasil, acho que não. Posso provocar a discussão aqui com uma frase aqui? Claro. Acho que vai exatamente ao encontro do que você está dizendo e você vai, no embalo aqui, seguir a tua explanação. Roberto Campos, amplamente considerado talvez um dos grandes liberais aí, neoclássicos. Acho que você concorda que se encaixa nessa Depois, né? Ele foi keynesiano, né? Foi keynesiano, Não é? bem lembrado. Foi keynesiano. Ele fundou o BNDES, inclusive. Eu queria que você talvez... O Roberto Campos foi aquele que morreu no acidente de avião, gente. Isso foi na corrida presidencial de 2014, aqui, se não me falha a memória. 2014 ou 2018? 2018? Não, né? 2018, né? A partir dessa frase aqui, avaliasse, tentasse destrinchar ela e ver, pelo menos tentar fazer um exercício de empatia, tentar se colocar no lugar dele. Por que ele pensa isso? Por que ele faz essa avaliação? Qual avaliação? A partir dessa frase aqui, abre aspas, o chamado neoliberalismo econômico do Brasil é um ente de ficção, só existente na cabeça de acadêmicos marxistas, demagogos políticos ou jornalistas desinformados. Masturbam-se com o perigo do inexistente, fecha aspas. A abertura financeira do Brasil na década de 90 foi uma política o quê? É marxista? A abertura financeira, o Brasil... O André Marinho. O André Marinho claramente intimidado pelas perguntas de Elias Jabbour, cara. Esses caras ficam cagando goma em tudo. É lindo ver isso, cara. É lindo. Porra, mano, vou te dizer, é maravilhoso ver o Elias Jabbour, cara. Abriu sua conta de capitais na década de 90, ou seja, pode entrar e sair com dinheiro do Brasil na hora que quiser, do jeito que quiser, sem obrigação nenhuma de investir produtivo. Isso é abertura comercial, abertura financeira. Eu estou tentando aqui, eu vou estar, como eu disse, menos afirmações e mais provocações aqui para nortear a conversa. Eu tentando me colocar no lugar dele aqui para fazer o papel de advogado do diabo. Eu imagino, ele presumo que ele iria dizer a você, não, mas isso é condição sine qua non. O Brasil estava altamente fechado, emergindo de um regime autocrático ali do período militar e tinha que fazer o mínimo de reformas de base estruturantes para poder acessar as cadeias de comércio globais. E aí? E aí que quem fez o contrário do que o Roberto Campos acreditava deu certo. E quem fez o que o Roberto Campos acreditava deu errado. Brasil, México, Argentina abriu sua conta de capitais, privatizaram empresas estratégicas, né? Desregulamentaram o mercado de trabalho. Você considera alguma privatização feita nos idos dos anos 90 boa para o nosso atual estado de coisas? Eu posso apontar... A telefonia, por exemplo? A telefonia é uma das caricaturas, tá? Por quê? Porque eu vou falar para você quais são as privatizações que o Elias faria, tá? Vou falar aqui. Vamos lá. Tá? Porque tem gente... Caralho, privatizações. Atenção, senhoras e senhores. Atenção. Privatizações que o Elias Jabbour faria. Eu não achei que eu nunca fosse ouvir isso na minha vida, mas atenção, atenção, atenção. Atenção, todas as unidades. Privatizações que o Elias Jabbour faria. Não achei que eu fosse ver isso aqui não, gente. Vamos lá, vamos lá. Preparem-se. Preparem-se. Se tiver em pé, senta. Gente que fala que eu tenho que ser ministro da economia do Lula, porque assim, as brincadeiras. Eu não quero ser nada, pessoal. Tá? Meu ministro da economia do Lula, para mim, seria o André Roncalha. As pessoas brincam comigo, né, com relação a isso. A telefonia... Para mim seria o Eduardo Moreira, hein? Existe um espantalho de que, olha, a Telesp tinha uma fila para X telefones, não sei o quê, e era muito caro, demorava... E é verdade. Então, quando abriu... imposto de renda... Não, também. e quando abriu abriu o mercado para a telefonia estrangeira, resolveu o problema do acesso ao telefone. É verdade. Uhum. Só que é o seguinte, não existe contradição com o que eu vou falar aqui. O sistema Telebrás, que é era um dos sistemas mais sofisticados do mundo em termos de telefonia, produzia ciência e tecnologia aqui no Brasil. Essa produção de ciência e tecnologia ela foi destruída em prol de uma abertura comercial para a telefonia estrangeira, que essa empresa aqui, a Telebrás, já estava pronta para fazer. Por quê? Porque a tecnologia, existe um processo que o Schumpeter explica, que é o processo de difusão tecnológica. O Brasil estava entrando em um processo, já na década de 90, em que o passo seguinte desse processo, que todo que estou colocando aqui, de produção de ciência e tecnologia, se transformou aqui em difusão. Não, nós pegamos esse processo... Basicamente, você está dizendo que a gente teria o mesmo objetivo se a gente tivesse mantido... Com certeza. A mesma política. Com certeza.
Porra, a gente vê isso claramente no serviço de internet. Os serviços de internet são todos privados. São todos uma merda. Todos uma merda. O telefone, internet fixa, internet móvel. Você contrata, os caras não pagam o que você contratou. Tu paga um absurdo de internet, você contrata aí 150 mega, daí tu vai ver, tu não recebe nem metade disso. Tudo empresa privada. Mas se é uma estatal que entrega um serviço de merda desse, aí, meu amigo, aí é um absurdo. Aí tem que privatizar. Com certeza. Nós destruímos uma empresa invejada, um sistema, tá? Invejado no mundo inteiro, que é a Telebrás, em troca da Telefônica de Espanha, em troca de uma série de empresas que vieram para cá, e a qualidade da telefonia então é uma maravilha no Brasil, né? Desde então, né? Todo mundo sabe disso, né? Não Mas sei, pelo ninguém menos liga pra ninguém, para difundir o acesso e contemplar maior número de pessoas, você vê a ampla maioria maciça dos nossos Não, mas tudo bem. pobres tem acesso. Mas tudo bem, mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu sou um homem de Estado, Elias. Justo. Então eu tenho que pensar como um homem de Estado. Então, como um homem de Estado. De Estado, você quer dizer uma visão estatizante das coisas. Não, uma visão de Estado. De Estado. Ah, okay. De Estado, tá? Ok, eu tenho que pensar no acesso das pessoas à telefonia, mas tenho que pensar no quão estratégico o que está por trás desse acesso, que é a tecnologia, que é a ciência por trás daquilo, para o Estado. Uhum. Esse é meu papel. Então, quando eu falar de privatização de telefonia com você aqui, eu falo não como consumidor de negócio, falo como homem de Estado. Como consumidor, eu posso ter uma opinião que eu quiser. Foi ótima a privatização, então agora, como um homem de Estado, um servidor público que eu me vejo, eu chego à conclusão que foi uma tragédia. Porque nós nos desfizemos de um sistema que era invejado pelo mundo inteiro, em prol do que os neoclássicos chamam pela preferência individual dos consumidores, né? Que hoje você vê quanto que é uma conta de telefone no Brasil, né? Elias, mas era um sistema falho, lógico que era um sistema falho, né? Esse sistema de telefonia hoje se reverteu no que é o nosso sistema de internet, né? Diga-se de passagem. Lógico que era um sistema problemático, com a sua burocracia, tinham vários problemas, mas que funcionou, né? E que eu acredito particularmente seria, o passo seguinte dela seria a difusão disso e ampliação desse tipo de serviço público para a massa, como é hoje. O telefone, qualquer um pode ter telefone hoje. Agora, é imperdoável você abrir mão de um sistema. Hoje, por exemplo, qual que é hoje a grande discussão no mundo? É dados, não é isso? Não é o novo petróleo do mundo? Dados. E nós abrimos mão de uma empresa que poderia coletar dados absurdamente, que é o sistema Telebrás. Em nome do que mesmo? Né? Acho que essa é a primeira questão que eu queria colocar. Se eu quiser continuar falar, eu continuo. Mas dados com qual finalidade? Se esses dados já são, em grande parte, compilados e acessíveis aos nossos governos? Os nossos dados, os dados do Brasil, o meu, o seu, é compilado pelos Estados Unidos. Google, Gmail, tal. Os nossos dados, eles são trabalhados, são elaborados, os algoritmos, fora do Brasil. E para os usuários de TikTok, cada vez um aplicativo cada vez mais abraçado e utilizado pelas camadas populares brasileiras, estão sob o domínio do Partido Comunista Chinês. O nível de lobotomização dessas pessoas. Cara, o negócio é muito evidente. Se você não tiver doidão, se você não bebeu da mesma mamadeira de piroca que o liberal de direita, você percebe o que aconteceu agora. Eu espero que você tenha percebido. O Elias Jabbour fala: nossos dados são todos processados por empresas norte-americanas. Ele cita o Google, por exemplo, o Gmail, todas essas plataformas que a gente usa. É o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Empresas norte-americanas estão processando e utilizando os nossos dados para entender o mundo e fazer planejamento estratégico de geopolítica internacional, porque eles são todos ligados ao governo norte-americano. Ele falou isso ali na frente do André Marinho, e o André Marinho nem pisca. Mas quando ele recebe essa informação de processamento de dados por redes sociais, via redes sociais, qual o gatilho que se aciona na cabeça do direitista neoliberal?
Oh, meu Deus, o TikTok do Partido Comunista Chinês também está processando nossos dados. Porque a China é um problema para eles, mas os Estados Unidos não é. Os Estados Unidos, que outro dia estavam espionando a gente. Outro dia que a gente ficou sabendo, né? Imagina quanta espionagem não teve dos Estados Unidos contra o Brasil que a gente não ficou sabendo. Esse é o nível de lobotomização da direita liberal brasileira. Sim, como da China. Está fazendo o papel deles. Eu teria o TikTok brasileiro e teria uma política agressiva de entrar no mercado chinês. Simples, eu não estou aqui para defender a China, não, meu amigo. Eu sou brasileiro. Né? Caralho, esse comentário final agora do Elias Jabor foi... Cara, isso é de um nacionalismo, de um patriotismo. É um negócio tão óbvio que eu me senti até meio burro agora de nunca ter pensado nisso.